Kriegsvorbereitungen im Verborgenen. NATO bereitet geheime Invasion vor. Começamos esse vídeo com uma pergunta. Vocês acham realmente que a OTAN tem a tempo um plano primário para invadir a Rússia, mesmo sabendo que a Rússia se preparou durante 22 anos, sabendo que esse dia chegaria a ser realidade? Seria esse um conflito inevitável pela supremacia do dólar e buscar obter as gigantescas fontes de matérias-primas do território russo para o desenvolvimento sustentável do Ocidente, que se encontra hoje à beira do colapso? Eles têm um plano já elaborado no decorrer dos últimos 34 anos para agir no momento em que invadiram e ocuparam as terras da Ucrânia com grandes fundos de investimento como a BlackRock, que comprou o país inteiro a partir do golpe de Estado em 2014. O facto de a NATO estar a considerar planos tão extensos para uma guerra com a Rússia também pode ser visto como prova de que a Aliança Ocidental já não acredita numa solução pacífica para as tensões. Desde o fim da Guerra Fria, a NATO tem expandido continuamente a sua presença militar na Europa Oriental. O conflito na Ucrânia elevou as tensões a um novo patamar e parece improvável que as relações entre o Ocidente e a Rússia se atenuem num futuro próximo. Os comentadores russos podem argumentar que a própria NATO é responsável pela escalada da situação através da sua constante provocação, retratando a Rússia como um inimigo e preparando uma possível guerra. Nesta perspectiva, a NATO não é o defensor da paz, mas um ator agressivo cujos preparativos militares estão a provocar conflitos. Uma Europa à beira da guerra. Os planos da NATO para preparar a evacuação de tropas feridas levantam sérias questões sobre o futuro da segurança europeia. Um conflito militar direto entre a NATO e a Rússia seria um pesadelo para todo o continente. O facto de a NATO estar sequer a contemplar tais planos mostra como a situação é tensa, enquanto o destacamento de pelotões hospitalares e a introdução de um espaço médico, Schengen, são soluções criativas para problemas logísticos. Do ponto de vista russo, poder-se-ia argumentar que estes planos são um sinal de fraqueza. Em vez de confiar na sua força militar, a NATO parece estar a concentrar-se em medidas defensivas, o que poderia indicar que a Aliança Ocidental não está preparada para aceitar plenamente os desafios de uma guerra com a Rússia. É um sinal alarmante de até que ponto as tensões entre a NATO e a Rússia já se agravaram. Os recentes planos da NATO para preparar evacuações em grande escala de tropas feridas em caso de conflito militar com a Rússia atraíram uma atenção considerável. A medida realça as crescentes tensões entre a Aliança Militar Ocidental e a Rússia, que aumentaram exponencialmente desde a guerra aberta na Ucrânia em 2022. Os comandantes da NATO reconheceram que uma guerra direta com a Rússia poderia ser muito mais complexa e perigosa do que conflitos anteriores, como no Afeganistão ou no Iraque, e que o planeamento estratégico deve ser ajustado em conformidade. A necessidade de planear o papel da Rússia e o receio de uma escalada. O poder militar da Rússia e a determinação do presidente Vladimir Putin em moldar a paisagem geopolítica da Europa tornam estes preparativos particularmente urgentes. A guerra na Ucrânia mostrou que a Rússia está preparada para utilizar o poder militar para defender e expandir a sua esfera de influência. A NATO enfrenta um adversário que dispõe não só de um exército convencional sofisticado, mas também de uma poderosa capacidade de dissuasão nuclear. Um conflito direto com a Rússia poderia ter consequências catastróficas para a estabilidade global.
Neste contexto, generais da NATO, como Alexander Solfranc, chefe do comando logístico da NATO, tornaram claro que um tal conflito exigiria novas medidas não previstas anteriormente a esta escala. Uma das mudanças mais notáveis no planeamento estratégico é a introdução de pelotões hospitalares, como alternativa à evacuação aérea, o que mostra que a OTAN reconheceu que, numa guerra contra a Rússia, pode não ter a superioridade aérea sem restrições com que tem podido contar em conflitos anteriores, como no Afeganistão e no Iraque. Se a NATO dominasse o espaço aéreo e fosse capaz de evacuar soldados feridos de forma rápida e segura por helicóptero ou avião, tal não seria provavelmente possível numa guerra contra a Rússia, uma vez que a Rússia dispõe de sistemas avançados de defesa aérea, como o S-400 e o S-500, que podem constituir uma ameaça significativa para os aviões ocidentais. Estes sistemas poderiam permitir à Rússia controlar o espaço aéreo sobre a Europa, obrigando a NATO a recorrer a alternativas baseadas em terra. A utilização de comboios hospital, uma solução criativa ou um sinal de fraqueza? A decisão da OTAN de incluir comboios hospital no seu plano pode, à primeira vista, parecer uma solução inovadora. Os comboios têm a vantagem de transportar grandes quantidades de pessoal e de material por longas distâncias, sem estarem expostos aos perigos do combate aéreo. Numa guerra em grande escala na Europa, os sistemas ferroviários que operam em segurança atrás das linhas da frente podem ser um método eficaz para levar os soldados feridos para um local seguro. Mas esta estratégia também levanta questões sobre a razão pela qual a NATO tem de recorrer a medidas tão drásticas. Um conflito com a Rússia não seria apenas uma batalha na linha da frente, mas também um pesadelo logístico. As distâncias na Europa são grandes e a necessidade de fornecimentos médicos poderia rapidamente exceder as capacidades dos países da NATO. A utilização de comboios hospital poderia permitir à OTAN transportar um grande número de feridos para áreas seguras, de forma relativamente rápida, mas permanece a questão de saber se estes comboios seriam suficientemente seguros para cumprir a sua missão numa zona de guerra. A OTAN teria de assegurar que os carris não seriam alvo de ataques russos e que os comboios estariam eficazmente protegidos. O espaço médico Schengen é mais um passo no sentido da integração europeia. Outro elemento notável do planeamento da OTAN é a introdução do chamado espaço médico Schengen, que permitiria que os medicamentos e o pessoal médico urgentemente necessários fossem transportados rapidamente através das fronteiras dos países membros da OTAN, sem os habituais obstáculos burocráticos. A comparação com o espaço político de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas e bens na UE, mostra até que ponto a NATO quer promover a integração europeia. Um espaço Schengen médico permitiria, por exemplo, que os analgésicos fortes e outros medicamentos chegassem rapidamente às tropas, sem serem impedidos pelas regulamentações nacionais. Isto é particularmente importante, uma vez que muitos dos medicamentos utilizados na guerra são rigorosamente controlados e sujeitos a uma regulamentação estrita em tempo de paz. A OTAN parece ter reconhecido que é necessário um elevado grau de flexibilidade para enfrentar os desafios da guerra com a Rússia. Como consuetude, agradeço muito a todos se me derem like e, se possível, se inscrevam no canal para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.